Vamos lá, vamos lá. Seguinte, então, o que a gente vai conversar hoje, tá? O que a gente começou nas últimas aulas foi começar a tentar entender qual que é a influência da frequência do sinal que a gente vai amplificar, certo? O sinal que a gente vai amplificar, na real, ele não é composto de uma única frequência, né? Ele é composto por um conjunto de frequências, tá? Qualquer sinal elétrico que não seja senoidal puro, que não seja uma forma de onda senoidal pura, qualquer forma de onda que tu vai amplificar, ela é composta por várias frequências, tá? O áudio é um exemplo, né? Tanto é que a mesma música tu pode mexer só nos graves ou só nos agudos, né? Então, qualquer sinal elétrico, ela é composta de várias frequências. E aí, como é que funciona nosso amplificador dependendo dessas frequências, tá? Isso que a gente começou a analisar. Eu mostrei para vocês na primeira aula lá que o ganho, ele muda de acordo com a frequência, né? Eu tentei fazer uma simulaçãozinha aqui com vocês, né? Tentar mostrar que o ganho desse amplificador, ou seja, o quanto que ele vai amplificar esse sinal de entrada, né? Aqui na entrada a gente tem um sinalzinho e a gente vinha desenhando ele senoidal, mas não necessariamente ele tem que ser senoidal, certo? Ele tem uma certa amplificação, e o quanto que ele amplifica, que a gente chama de AV, certo? Esse valor do ganho, esse valor do V, ele depende da frequência desse sinal de entrada, tá? E a gente viu que essa dependência acontece basicamente conforme esse gráfico aqui, né? Onde a gente viu, identificou que o ganho, né, aqui no nosso eixo Y é o ganho, e nosso eixo X aqui é a frequência, certo? A gente viu que o ganho, ele não permanece constante para qualquer frequência. Idealmente, a gente queria que o nosso amplificador amplificasse sempre igual, independente da frequência, a gente queria que ele amplificasse sempre o mesmo valor. Se ele amplifica 100, eu queria que, independente da frequência do sinal, ele sempre amplificasse 100, certo? Só que isso não acontece. Isso não acontece. Para qualquer amplificador, quando tu trabalha com frequências muito baixas, o ganho acaba sendo menor do que aquele ganho que ele foi projetado, e quando tu trabalha para frequências muito altas, o ganho desse amplificador também acaba sendo menor. Então, todas as análises que a gente fez antes de entrar nesse assunto, ela se concentrava nessa região aqui, ó, para frequências dentro dessa região, porque aqui dentro dessa região, o ganho ele vale aquele ganho que a gente vinha calculando, que era o AV, tá? E aqui a gente começa a chamar esse ganho de AV mid, tá? Porque é no médio, nas frequências médias, na média de duas frequências, né? Ela não é nem muito baixa e nem muito alta. A gente começa a chamar ele de AV mid. E esse AV mid a gente tinha aprendido a calcular lá, que era o ganho sem carga, que multiplica, né, a influência do RS e do RL. Então, a influência do RS, que é ZI por ZI mais RS, e a influência do RL, que é RL por RL mais ZO, tá? Então, aqui no meio, aqui nessa janela, o ganho ele permanece constante, mas para frequências muito altas, esse ganho diminui, né? Esse ganho diminui, como esse gráfico está mostrando, e para frequências muito baixas, esse ganho também diminui. Então, isso aqui é a resposta do ganho de um amplificador em função da frequência do sinal de entrada. E aí a gente está interessado em identificar, bom, vai sofrer alterações, esse ganho vai diminuir para baixas frequências e vai diminuir para altas frequências. Tá, mas o que é baixa frequência e o que é alta frequência? Qual que é o limite inferior e qual que é o limite superior que eu posso trabalhar com o ganho projetado, né? Digamos que foi um ganho 100. Esses dois limites que são o alvo da nossa análise agora. Saber qual que é essa frequência de corte inferior, que a gente chama de FL ou F-low, né? Qual que é a frequência de corte inferior do meu amplificador e qual que é a frequência de corte superior do meu amplificador. Então, eu quero saber essa janela aqui, essa banda passante que a gente diz. Qual que é o limite inferior que eu consigo aquele ganho projetado a partir para frequências menores que essa, o meu ganho já sofre atenuação, então não adianta eu entrar com frequências
menores que essa aqui, que eu não vou ter a mesma amplificação, é isso que a gente está dizendo, e a mesma coisa para o outro lado. Se eu entrar com uma frequência maior que essa FH, eu não vou ter aquele ganho projetado, eu vou ter um ganho menor. Então, o que a gente calcula são esses dois limites aqui, um limite inferior e um limite superior da tua banda passante, né? A gente chama de banda passante porque isso aqui tem um jeitão, tem uma cara de filtro passa-banda, né? Então, a gente diz que isso aqui é a banda passante. Tá? Então, o que acontece? Se o teu amplificador não está dando o ganho que ele deveria dar, ou tu está trabalhando fora das faixas de frequência que ele foi projetado para trabalhar, tá? E aí, o que gera essas duas frequências de corte aqui são as não idealidades do teu circuito, tá? A gente fez a análise aqui para baixas frequências, e em baixas frequências eu disse para vocês, quem que faz diminuir o ganho em baixas frequências? Quem é responsável por fazer o ganho diminuir em baixas frequências são os capacitores de desacoplamento. Não tem como eu me livrar deles para eu ter o mesmo ganho, para digamos assim, então eu tiro os capacitores de desacoplamento, o ganho continuaria constante nas baixas frequências. Só que não tem como tu te livrar deles, eles estão lá para separar o comportamento AC do comportamento CC do teu circuito. É o desacoplamento do ponto de operação do sinal amplificado. Então, os capacitores de desacoplamento não tem como tu te livrar deles. Então, tu tem que botar eles lá. Só que como eles estão no teu circuito, eles acabam diminuindo o ganho. E daí a gente tentou enxergar isso nas últimas aulas, que esses capacitores, conforme tu baixa a frequência, a impedância deles aumentam, e daí é por isso que eles acabam diminuindo o ganho. Porque quando tu trabalha em frequências menores, a impedância dos capacitores aumenta, e esse aumento de impedância vai fazer com que chegue menos tensão para ser amplificada. Então, tu tem um ganho menor, tá? Então, quem é responsável aqui nas baixas frequências pela redução do ganho são os capacitores de desacoplamento, tá? Os capacitores de desacoplamento, que é o capacitor de entrada, o capacitor de saída e, em específico, no divisor de tensão, o capacitor de emissor também. Isso aqui são capacitores físicos que eles foram inseridos no teu amplificador, né? Então, se eu voltar na imagem aqui, ó, são esses três capacitores aqui, ó, certo? E que eles são capacitores físicos, é um capacitor que está lá na placa, que foi colocado para separar o ponto quiescente do sinal amplificado, que foi colocado lá para separar a operação CC do sinal CA. Tá? Eles existem ali para isso, então eles são capacitores físicos que tu colocou. E como consequência, tu não queria, mas como consequência, acontece que o ganho acaba diminuindo para frequências muito baixas. E daí o que a gente fez? A gente calculou qual que é a influência de cada um desses capacitores no valor do FL. Né? Então, a gente calculou qual que era o valor do FL em função desses três capacitores. Cada um desses capacitores aqui, ele vai ter uma influência no ganho, ou seja, cada um desses capacitores aqui vai estabelecer uma frequência de corte. Tu vai ter uma frequência de corte devido ao capacitor de entrada, tu vai ter uma frequência de corte inferior devido ao capacitor de saída e uma frequência de corte inferior devido ao capacitor de emissor, certo? E esse nosso FLE aqui é a maior dessas três, né? Então, a maior dessas três aqui é o nosso FLE. Vou botar aqui, ó. FL é igual a maior daquelas três ali. Tá? Então, a gente calculou isso, deduziu e viu na simulação como que isso se enxerga lá na simulação, tá? A gente olhou só aqui na baixa frequência, tá bom? Tudo isso está explicadinho lá, a gente deduziu isso matematicamente. Bom, a gente olhou só para esse pedaço aqui por enquanto, só na baixa frequência. Agora, a gente vai olhar aqui na alta frequência. A gente aprendeu a calcular o FL nas últimas aulas. Agora, a gente vai aprender a calcular o FH. Qual que é o limite máximo que eu posso entrar com uma frequência no meu amplificador que ele vai amplificar o ganho projetado? Qual que é o limite máximo? A partir dessa frequência, se eu entrar com frequências maiores, o meu ganho vai ser menor do que aquele ganho projetado, ele vai sofrer uma atenuação. Então, eu estou interessado em achar qual que é esse limite superior também. Eu achei um limite inferior. Não adianta eu entrar com frequências mais baixas,
porque eu não vou ter o ganho projetado. Se eu entrar com frequências mais baixas, o ganho é menor. Agora eu quero saber o limite superior, tá? E aqui nesse outro lado, na parte superior, quem que faz o ganho diminuir não são os capacitores de desacoplamento. Os capacitores de desacoplamento, quando tu está trabalhando em alta frequência, né, a partir da frequência de corte, quando tu trabalha com frequências a partir da frequência de corte, a impedância desses capacitores de desacoplamento ela já é pequena o suficiente, que foi aquela coisa que a gente assumiu lá no início da disciplina, que a gente pegava esses capacitores e trocava eles por curto, né? A gente dizia, a frequência é alta o suficiente de tal forma que a impedância deles não é significativa. Se é alta o suficiente, significa que qualquer frequência acima do FL, a impedância desses elementos não é significativa. Então, não é eles que vão fazer o ganho diminuir lá em altas frequências. Quem vai fazer o ganho diminuir aqui nas altas frequências são as capacitâncias parasitas nos nossos transistores, tá? Do nosso transistor, na real. São os elementos parasitas. Então, é isso aí que a gente vai tentar enxergar agora e conversar um pouco. Quem que são esses caras, aonde que estão e como que essas capacitâncias parasitas estão relacionadas com essa frequência de corte superior matematicamente, tá? Então, quando a gente fala de elemento parasita, são consequências construtivas, tá? Tu tem um transistor, tu tem qualquer elemento, na real, que tu está construindo, qualquer sistema que tu constrói, ele não é ideal, né? Ele tem perdas, ele tem elementos parasitas associados à construção desse sistema ou desse dispositivo. E é isso que faz com que o nosso amplificador tenha uma diminuição de ganho aqui nas altas frequências, tá? Então, onde é que estão essas capacitâncias parasitas no nosso transistor? Vamos falar um pouco, então, agora sobre essa parte de alta frequência aqui, tá? Se a gente pensar no nosso transistor, que é o elemento, né, que a gente tem no nosso amplificador, que está um exemplo, o PN2222, tá? Esse cara aqui é digamos, muito famoso aí na amplificação de pequenos sinais, muito utilizado esse transistor. O que tu tem internamente nesse carinha aqui, né? Como é que ele é internamente esse semicondutor? Basicamente, ele é essa estrutura que está representada aqui na direita para vocês, ó. Onde o que tu tem lá dentro desse encapsulamento aqui, certo? É basicamente essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ó, certo? Onde o transistor em si, o chip de silício, onde tem a camada N, a camada P, ela é esse quadradinho que está aqui, ó, certo? E ela está sendo construída em cima de um dos terminais que vai para fora do teu transistor. Geralmente o coletor, tá? Geralmente construída em cima do teu coletor aqui. E ele foi colocado em cima desse contato metálico. Esse quadradinho aqui, ó, que é o transistor. Aquilo ali é o transistor a nível de silício, tá? E daí tu conecta a partir de fios mesmo, né? São pequenos fios que conectam nos outros terminais, tá? Que sai, por exemplo, o terminal de base e o terminal de emissor, ok? Então, como que ele é? Ele é aquele quadradinho ali. E dentro desse quadradinho que tu tem toda aquela estrutura PN que a gente conversa, certo? E eu vou mostrar isso aqui para vocês, espera aí. Deixa eu voltar aqui. Vou mostrar isso no próximo slide aqui para vocês, ó. Isso aqui, ó, é uma seção transversal, é um recorte de uma seção transversal daquele teu transistor lá, tá? Aqui tu tá olhando ele meio que de cima, né? Se tu fizer um corte e filmar ele com microscópio eletrônico, tu tem essa imagem aqui, ó, tá? Tu tem essa imagem aqui. Como que geralmente a gente tem, como que é geralmente mostrado para vocês um transistor, né? A gente tinha lá que era uma junção PN, né, um NPN ou PNP, que a gente tinha era esse tipo de recorte aqui, né, era um semicondutor N com uma camada P aqui no meio e um semicondutor N. Isso aqui era o transistor, foi isso aqui que vocês aprenderam que é um transistor, onde tu tem aqui coletor, emissor e aqui no meio a nossa base, tá? Essa aqui base, ok? Fisicamente, onde que está essa estrutura aqui para nós, ó? Aonde que está essa estrutura para nós? Aqui, se vocês observarem, ó, esses quadradinhos aqui são as partes metálicas, ó. Isso aqui, ó, é a parte metálica que vai num fio
lá ligado no coletor, que vai sair para fora no fio. Isso aqui é uma parte metálica que está ligado no emissor, e isso aqui é uma parte metálica que está ligado na base. Esses 3 contatinhos aqui, ó, vão sair para fora do encapsulamento, é os terminais que tu tem acesso. São esses 3 terminais aqui embaixo, ó, que tu tem acesso, certo? Então, olha o que tu tem aqui, ó. Tudo isso aqui é o coletor, ó. Deixa eu pintar de vermelhinho aqui, ó, para mostrar para vocês. Tudo isso aqui é semicondutor do tipo N, ó. Tudo isso aqui, ó, é semicondutor do tipo N. Tudo isso aqui é o coletor do teu transistor, ó. Tudo isso aqui é uma estrutura, um semicondutor do tipo N, tá? E o emissor também é um semicondutor do tipo N, tá aqui, ó. Também é um semicondutor do tipo N. É o emissor. Isso aqui, cara, também é N, tá? Então, tu tem aqui, ó, o que eu desenhei ali foi esse pedacinho de cima, que é o coletor, e esse pedacinho de baixo, que é o emissor. E no meio dos dois, tu tem um pedacinho de semicondutor do tipo P, que é a base. E aqui tá ele, ó. Semicondutor do tipo P, juntando esses 2 carinhas aí, ó. Esse cara aqui é o semicondutor do tipo P, fazendo o meio campo ali entre o coletor e o emissor, tá? Então, essa estrutura que vocês estão vendo aqui é a estrutura real de como que é um transistor. E a gente geralmente pensa nele dessa forma, para ficar mais didático e tal, né? Então, isso que vocês veem, geralmente é um recorte feito aqui assim, ó. É um recorte aqui assim, ó, só desse pedacinho para vocês enxergarem. Esse recortezinho que está mostrado aqui para vocês, tá? Então, como que é fisicamente esse cara? É essa estrutura aqui. Isso aqui é o mais próximo que vocês vão ver de um transistor realmente, né? Ele não é esse pedaço quadradinho, bonitinho. Ela é essa geringonça aqui, mas a estrutura NPN está aqui para vocês, ó, NPN. E a base também é bem estreitinha aqui. Aqui tem um zoom só para mostrar para vocês, ó, um zoom feito bem aqui onde eu tinha... Não é real, não é ali. Tá o pontilhado ali, né? É o zoom aqui nesse pontilhado, né? Que tu tem o emissor aqui em cima, ó, posso ter pintado as mesmas cores. Isso aqui é um semicondutor do tipo N, ó, que é o teu emissor. Tá? Esse aqui é um semicondutor do tipo N. E aqui embaixo chega o coletor, ó, que também é um semicondutor do tipo N. E no meio dos dois, tu tem o semicondutor do tipo P aqui, ó, que faz o meio dos dois aqui. E daí tu tem aquela junção, NPN, ó. Se aqui no meio é P, então tu tem a junção, NPN, tá? Então isso aqui é fisicamente como é que seria o transistor, tá bom? Por que eu estou salientando isso aqui? Porque eu quero destacar para vocês que o que compõe esse magrão, tá? Tu tem aqui partes metálicas, que são os contatos metálicos que a gente vai ter para a saída, e as partes estrutural, tá? Isso aqui para ilustrar para vocês como que é um transistor mesmo, tá? Então seria mais correto a gente, quando for representar um transistor, usar essa representação que está aqui embaixo, né? Então, tudo isso que eu falei aqui em cima para vocês, ó, é a mesma coisa que está desenhado aqui embaixo. Ó. A base geralmente é uma estrutura muito fina, tá? A base geralmente é uma estrutura muito fina que separa o semicondutor N do coletor, que geralmente é uma estrutura maior do que o emissor, que também é uma estrutura N separada pela base, tá? Então, tu tem essa estrutura que é mais perto, essa representação aqui é mais perto do que a gente enxerga realmente num transistor, tá bom? Então, isso aqui é a estrutura interna. O que mais que a gente tem em cima disso aqui? Se a gente pegar num transistor real e tentar enxergar isso, né? Aqui tu está enxergando num nível de corte, né? Tu tá enxergando ela de lado, digamos, essa estrutura de lado. Se a gente olhar num transistor, esse carinha aqui eu achei bem interessante essas imagens aqui, ó. Esse encapsulamento metálico também é o transistor, é o mesmo transistor que eu tinha mostrado antes, o 2222, certo? Só que ele está no encapsulamento metálico. Esse cara aqui, ele abriu esse encapsulamento e daí olhou por cima esse chip. Então, olha por dentro como é que é esse encapsulamento aqui, ó. O transistor, ele tá aqui, ó. Aquele quadradinho ali que é o teu transistor, tá? Esse quadradinho aqui. Então, ele está sendo construído em cima, que geralmente seria o case, que é o próprio coletor, tá? Então, a parte de baixo dele já está conectada no coletor. E os outros 2 terminais, ó, estão saindo um para o emissor e um para a base, que ó, tem esses fiozinhos que estão conectando a estrutura do semicondutor na estrutura física para te ter acesso a esses pinos, tá?
E se tu olhar de cima, esse cara, ele é isso aqui, ó. Esse quadradinho que tá aqui, ó, ele é essa estrutura que está aqui do lado. Onde essa parte amarela que vocês estão vendo aqui, ó, essa parte meio douradinha, isso aqui é o contato metálico, ó. Então, tudo isso aqui, ó, toda essa parte amareladinha que vocês têm aqui, ó, tudo isso aqui é, por exemplo, o emissor, é a parte de contato metálico do teu emissor, tá? O coletor está por baixo, porque daí ele vai conectar no encapsulamento e vai sair para o terceiro pino. E aqui, esse outro contato aqui é a nossa base, ó. É a nossa base. Então, isso aqui são os contatos metálicos por cima da estrutura. Então, olha que a estrutura do transistor, ela é bem mais complexa do que só aquele sanduichinho básico que vocês veem. Então, a parte de contato metálico, geralmente eles fazem essa fusão ali, eles meio que entrelaçam de alguma forma para aumentar a região de base, para aumentar a região de emissor, e quanto mais corrente tu quer que o transistor conduza, maior tem que ser essas regiões, tá? Maior tem que ser essas regiões. Então, isso aqui é características construtivas. Claro que não vai ser só sempre nessa estrutura aqui, né? Tu pode ter estruturas totalmente diferentes, e realmente acontece, mas geralmente é nesse formatão aqui. Tem a base com contato metálico por cima e um contato metálico do emissor. Se tu der uma olhadinha na parte de baixo, tu tem uma região que é meio um marronzinho aqui, estão vendo? Ó? E tem uma região que é mais esverdeada. A parte marronzinha aqui seria o semicondutor do tipo N, e a parte, ou é o N nesse caso aqui, eu acho. E o verde seria a parte do P, tá? Então, tu teria essa separação aqui nessa estrutura também, tá? Mas tu tem que enxergar que seria por layers, né? Seriam por camadas, que tu tá vendo tudo de cima. Sei lá, eu acho bem interessante tu enxergar isso aqui a nível estrutural, tá? Porque essa configuração aqui, ela é um pouco diferente daquilo que a gente vê sempre no papel, aquilo que a gente vê sempre no livro, tá? Então é bem interessante ter isso aqui em mente de como que é um transistor fisicamente, né? Claro, isso aqui é extremamente pequeno, tá, gurizada? Isso aqui tu não enxerga a olho nu quase, mas é isso aqui que a gente tem, tá certo? Eu estou salientando isso para a gente tentar enxergar as partes, tá? Para te ficar claro na tua cabeça as partes da construção desse transistor, ok? Daí, se tu pegar essa estrutura aqui agora, ó, essa estrutura, e a gente olhar ela um pouquinho mais a fundo, o que que a gente tem? Basicamente, o que a gente vai ter é uma estrutura semelhante a isso aí, ó. O que está sendo representado aqui para vocês, ó? Lembra que eu falei ali para vocês, ó, que essa parte... Peraí, cadê meu mouse? Volta, volta, volta. Lembra que eu falei que essas partes amareladas aqui são os contatos metálicos, tá? E que essa distribuição aqui, ó, tudo isso aqui é um contato só. Você consegue ver, ó? Tudo isso aqui, ó, tá conectado nesse pino aqui, ó. É tudo uma coisa só. Tudo isso aqui é o emissor, tá? Ele se distribui por cima do teu semicondutor. E a base é o outro, ó. Toda a outra malha aqui é a base, ó. Toda essa parte aqui, ó, é a base, tá? Então, eles são basicamente dois contatos, só que eles estão meio que entrelaçando ali para aumentar a superfície, tá? E se tu pegar essa estrutura aí, tu tem outros semicondutores que podem chegar nessa configuração aqui que está sendo representada para vocês, tá? É outro transistor mostrado numa segunda configuração. Nesse caso aqui, ó, nesse caso, tu tá com os três contatos por cima. Isso aqui é uma foto de um transistor onde os três contatos eles saem por cima do teu encapsulamento, tá? E olha o que que tu tem aqui, aquilo que eu tinha salientado para vocês, ó. Essas partes amareladas aqui, ó, que estão bem por cima, são os contatos metálicos que vão sair para os contatos, tá? Que vão sair para fora, que tu vai ter acesso lá para soldar os pinos depois. E olha aqui que tu tem por baixo, ó, tu tá vendo que tem uma separaçãozinha, ó. Tem como se fosse um quadrado que envolve toda essa região aqui, ó. Tudo isso aqui é um contato de base, ó. Tá vendo? Tudo isso aqui é o contato de base. E ele está separando toda a parte do substrato do coletor, que estaria por baixo de todo ele, estaria o coletor, e daí tu tem a base separando tudo, esse quadradinho que está meio achurrado aqui, ó, está separando o coletor que está por baixo do emissor que está por cima, ó.
Então, dentro da base, tu tem o emissor, e por fora de tudo, tu tem o coletor, tá? Então, aqui tu tá a estrutura de novo, ó. N, que é toda essa parte de fora, P, que é essa piscina aqui, esse quadradinho que está envolvendo todo mundo, e aqui outro N separado do N do coletor, né? NPN de novo. Tá? Se tu pegar essa estrutura e fazer um corte aqui, ó, de seção transversal, e olhar de lado essa estrutura, o que tu tem tá aqui embaixo, ó. Então, o coletor está conectado em toda uma região N, ó. Toda essa região N aqui seria essa região que eu desenhei aqui, seria essa região N aqui, todo isso aqui. Daí, olha a base, fazendo uma piscina aqui, ó, que separa o N do coletor do N do emissor, e daí no emissor tu tem outro contatinho N aqui, ó, tá? Então, essa estrutura, essa imagem de baixo seria um corte dessa estrutura superior, tá? Bom, toda essa conversa para chegar nessa figura aí, para dizer para vocês como que é um transistor internamente. Por que que tu precisa saber como que é um transistor, como que é a estrutura física de um transistor? Porque é dessa estrutura que vem os elementos parasitas. Porque é consequência de como que ele é feito que vem os elementos parasitas. E aonde que estão esses elementos? Para nós, a gente está especificamente interessado no que são os capacitores parasitas. O que são esses capacitores parasitas? Lembra que eu acabei de falar para vocês que essas partes amarelas aqui são os contatos metálicos. Ó, isso aqui é metal. Isso aqui é metal, que daí daqui vai sair um fio que vai lá para o coletor, daqui vai sair um fio que vai lá para o emissor e aqui da base. Tá? Que aí tu vai ter o acesso aos 3 contatos do lado de fora, com uma estrutura física para te soldar, por exemplo. Tá? Então, esses 3 carinha aqui são contatos metálicos. Tá? É um pedacinho de metal aqui. E se tu tá vendo que esse cara é um contato metálico, esse cara é um contato metálico, tu tem 2 pedacinhos de metal extremamente próximo um do outro, certo? Só que eles não estão em contato. Eles estão isolados um do outro por um material não condutor, que é o semicondutor, né? Que é um material isolante. Então, tu tem metal, não metal e metal. Ou melhor, né? Metal, isolante, metal. Também dá para enxergar aqui, ó. Tu tem um contato metálico, uma trilha metálica, e separada de uma outra trilha metálica. E o que que tu tem quando tu tem uma placa metálica separada de um não condutor, separada por um não condutor de outra placa metálica? Tu tem metal separado de uma outra placa metálica. O que tu tem é um capacitor. Quando tu tem uma placa metálica separada de outra placa metálica, o que tu tem é um capacitor. Isso é um capacitor. Claro, dependendo de se essa área em comum, essa área que essas placas têm em comum é maior, esse capacitor vai ser maior. Se elas estão mais próximas, esse capacitor vai ser maior. Se o não isolante é melhor, esse capacitor vai ser maior, certo? Então, depende do tamanho, depende de qual que é o isolante, é o valor dessa capacitância. Mas é uma capacitância. Da mesma forma que tu tem lá em linhas de transmissão, um condutor do lado do outro, é um capacitor, tu tem a capacitância parasita da tua linha de transmissão, porque tu tem um condutor separado por ar de outro condutor. Então, tu tem um capacitor lá da tua linha de transmissão. E a mesma coisa tu tem aqui. Tu tem um contato metálico separado por um isolante de outro contato metálico. Então, isso aqui, ele funciona como se fosse um capacitor entre essas duas plaquinhas. Ela funciona como se fosse um capacitor entre o coletor e o emissor. É um capacitor muito pequeno? É um capacitor muito pequeno. É na ordem dos picofarads, tá? Mas é uma capacitância que existe ali. É uma capacitância muito pequenininha, mas ela existe. E a mesma coisa acontece aqui, ó, do emissor para a base. A mesma coisa acontece aqui. Existe uma placa metálica entre a base e o emissor, então tu tem um capacitor parasita entre a base e o emissor, capacitor entre a base e o emissor. E a mesma coisa aqui, ó, tu tem um contato no coletor e um contato na base. Eles estão muito próximos um do outro. Então, existe um capacitor aqui também entre o coletor e a base. C, B, C. Certo? Também existe um capacitor ali.
Existem essas capacitâncias parasitas, né? Aqui, ó, posso representar elas aqui também, ó. Capacitor entre o coletor e o emissor, capacitor entre a base e o emissor, e existe esse aqui entre o coletor e a base, tá? Então, existem essas capacitâncias parasitas porque tu precisa colocar esse contato metálico lá para puxar um fio para fora para poder usar esse transistor, certo? Então, se tem esse contato metálico e eles estão separados um do outro, existe um capacitor ali, certo? Existe um capacitor. E esses capacitores são muito pequenos, mas eles existem. E eles existem como consequência, tá? Tu não construiu o transistor para ele ter esses capacitores. Tu não quer que ele tenha esses capacitores, certo? Tu não quer que ele tenha esses capacitores, mas ele acaba tendo. Acaba tendo, porque é uma placa metálica separada de outra por um não condutor. Então, é um capacitor que existe lá. E é um capacitor parasita, certo? A gente não quer ele lá, mas ele está lá enfiado, não tem como tu te livrar dele. Tem como tu alterar o valor dele de forma construtiva, tu fazer as placas um pouco mais separadas, tu não deixar elas ficar tão compridas, tu acaba diminuindo esses elementos, mas tu não tem como tu te livrar 100% desses caras, tá? Então, o que eu quero que vocês lembrem? Aonde que estão, por que que existem esses capacitores parasitas? Esses magrão aí, que são responsáveis por diminuir o ganho em altas frequências. Por que que eles são responsáveis de tu fazer isso? Se tu pensar assim, ó, se eu aumento a frequência, né? Se eu aumento a frequência do meu sinal, o que que acontece com a impedância do capacitor? A impedância de um capacitor, a gente já vinha conversando bastante sempre sobre isso, que é 1/2πfC. Então, se eu aumento a frequência do meu sinal, o que que acontece com a impedância do capacitor? A impedância do capacitor acaba diminuindo. E se eu aumento muito a frequência do meu sinal, esse capacitor, eles tendem a se tornar curtos-circuitos, certo? Vocês conseguem enxergar isso? Que conforme eu aumenta a frequência aqui, diminui a impedância desses capacitores. E aí, se diminui a impedância desses capacitores, significa que entre o coletor e o emissor, para frequências muito elevadas, começa a se formar um curto-circuito. E a mesma coisa da base para o emissor, começa a se tornar um curto-circuito. Por que que ele começa a se tornar um curto-circuito? Porque a impedância desses elementos aqui começa a ficar muito pequena. Começa a ficar cada vez uma impedância menor entre o coletor e o emissor e uma impedância menor entre a base e o emissor e entre o coletor e a base também. Então, a impedância desse capacitor aqui começa a diminuir, 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 até que isso aqui se comporte como se fosse um curto-circuito entre a base e o emissor, entre o coletor e o emissor, entre a base e o emissor. Mas não pode ter esses curtos. Não pode ter esses curtos. Porque no momento que tu fizer os curtos aqui, tu não tem mais controle da corrente que flui do coletor para o emissor. E o princípio do funcionamento de um transistor é que tu controle quanta corrente flui do coletor para o emissor. Tu que controla essa corrente. No momento que esse capacitor aqui começa a virar um curto, tu não tem mais controle. E daí tu acaba não conseguindo mais amplificar o sinal. Certo? Seguinte, destaquei essas três capacitâncias parasitas aqui, tá? Destaquei as três capacitâncias parasitas. O que que acontece quando tu aumenta a frequência? Esses capacitores começam a se comportar como curtos, tá? E daí tu tem uma redução da energia transferida. Além dessas três capacitâncias parasitas que eu desenhei aqui para vocês, tem mais duas capacitâncias parasitas. Quando tu olhar um transistor, ele sempre vai ter esses contatos aqui, ó, esses dois fiozinhos, tá? Que é o fio para o coletor, ou fio para a base, ou fio para o emissor, tá? São windings que eles chamam, tá? São os fiozinhos. Esses fiozinhos aqui, eles também vão introduzir capacitâncias parasitas do fio para a estrutura do teu transistor, desse fio para a estrutura do teu fio, do teu transistor. Também vai colocar mais duas capacitâncias parasitas aqui, que são os chamados CWI e CWO. A gente pode enxergar que como se fosse duas capacitâncias aqui assim, ó. CWI e outra capacitânciazinha lá no
no fio de saída, CWO. Tá? Existem mais essas duas, além dessas três que são bem visíveis aonde que elas estão, existem mais essas duas, que geralmente esses fios aqui de conexão do chip com os terminais. Tá? Então, esses fios aqui também introduzem algumas capacitâncias parasitas, e elas são chamadas de CWI e CWO. Tá? Então, são basicamente 5 capacitâncias parasitas que tu tem no teu transistor que são mais significativas, que afetam afetam o nosso ganho do transistor de forma mais significativa, tá? E como que a gente enxerga essas 5 capacitâncias no nosso circuito? Aqui são basicamente como que elas são fisicamente, mas como que a gente traz isso para o nosso meio de análise? Então, fisicamente tu tem isso aqui, mas no nosso circuito a gente representa elas assim, tá? O que que a gente tem aqui? Do coletor, né, são aquelas três principais que eu falei ali para vocês, né? Do coletor para o emissor, aqui é o emissor do teu transistor, ó, aqui é o coletor, aqui é o emissor. Do coletor para o emissor, existe essa capacitância pontilhada aqui, que é a capacitância parasita, do coletor para o emissor. Do coletor para a base do teu transistor também existe uma parasita, que é chamada CBC. Da base para o emissor também existe uma, que é a capacitância parasita da base para o emissor. E ainda existe aquelas outras duas que eu falei para vocês, que é uma capacitância chamada CWI, que também está aqui pontilhada porque ela é parasita, e aqui a CWO, tá? Pode ser representada aqui, tá? Pode ser colocada aqui. Então, olha que essas 5 capacitâncias aqui, ó, que estão em linha pontilhada, elas são elementos parasitas do teu transistor. Não são capacitores físicos que tu colocou lá no circuito. Não são. Eles são uma representação aqui, tu está representando como que eles afetam o teu circuito. Tá? Esses pontilhados, que fique bem claro para vocês, ó, esses 5 capacitores pontilhados aqui não são capacitores físicos da mesma forma que esses outros 3 aqui são. Ó, o capacitor de entrada, capacitor de saída e capacitor de emissor são capacitores físicos. São capacitores que foram colocados lá no amplificador para que ele faça o desacoplamento. Esses pontilhados aqui, eles não são capacitores parasitas. Tá? Eles não existem capacitores físicos que foram colocados na placa. Eles estão dentro do transistor. Tá? São uma representação diferente. Isso é muito importante que fique na cabeça de vocês. Tá? Não vai ter fisicamente os capacitores, são capacitores internos do transistor. O que a gente está fazendo aqui no desenho é representando eles de alguma forma. Tá? Então, a gente colocou os 3 entre os contatos, mais o CWI e o CWO. Então, tu tem 5 capacitores aí, e esses 5 capacitores que são os responsáveis pela redução do ganho em alta frequência. Aquele papo que eu falei ali para vocês, ó, que quando tu aumenta a frequência, do sinal de entrada, que é a frequência desse magrão aqui, né? Quando tu aumenta a frequência do sinal de entrada, a impedância desses capacitores aqui, ela vai reduzir. Quando tu aumenta a frequência, diminui a impedância do capacitor. Isso é o que acontece. Então, se começa a diminuir a impedância desses capacitores, é como se começasse a se tornar um curto entre esses terminais aqui, ó. O que acontece é que eles começam a desviar a corrente, que antes, por exemplo, a corrente de coletor tinha que fluir toda por esse caminho aqui, agora esses capacitores começam a drenar a corrente. E aí menos corrente tu tem circulando pelo transistor, menos corrente tem indo para a saída do teu circuito, tá? Menos amplificação tu tem. Tá? E como que a gente equaciona isso matematicamente? Assim é como que a gente representa aquilo que a gente viu no slide anterior. Mas como que a gente equaciona isso? Como que a gente transforma isso em equações para saber, bom, a partir de que frequência que isso aqui que eu desenhei vai acontecer? A partir de que frequência que esse desvio de corrente se torna significativo? A forma de equacionar isso é da seguinte forma aqui, ó. Vou botar essa imagem aqui também. Assim, ó. Então, isso aqui é a representação. A gente sabe que essa representação aqui que faz o teu ganho diminuir aqui a partir do FH, tá? Que faz com que isso aqui diminua, são esses 5 capacitores. Só que diferente do que a gente viu lá nos capacitores de baixa frequência,
Aqui a gente não vai analisar um capacitor por vez, não vai analisar qual que é a frequência de corte de cada um desses capacitores. A gente vai dizer o seguinte, todos esses capacitores aqui, eles vão funcionar basicamente como se fossem apenas dois capacitores. Um capacitor visto da entrada e um capacitor visto pela saída. Basicamente, tu vai representar assim, em vez de eu calcular para cada um dos capacitores, analisar cada um desses 5 capacitores parasitas, a gente vai dizer, bom, olhando da entrada, a gente vai enxergar esses 5 como se fosse um capacitor equivalente. E olhando da saída, esses 5 capacitores vão ser vistos como outro capacitor equivalente, tá? E a gente representa isso no nosso modelo genérico do amplificador lá. Olhando da entrada, os 5 capacitores eu posso representar como um capacitor equivalente, e olhando da saída, meus 5 capacitores são vistos como um outro capacitor equivalente. E esses capacitores são o CHI, a gente dá um nome de CHI e um nome de CHO. Tá? O que é isso aqui? CHI é a equivalência dos 5 capacitores visto pela entrada. E o CHO é a equivalência dos 5 capacitores vistos pela saída, tá? Isso aqui são capacitores equivalentes, tá? E a gente está usando essa representação matemática aqui de como que eles funcionam. A gente sabe que em altas frequências, os meus capacitores vão funcionar como se fosse um filtro passa-baixa. Em alta frequência, esses capacitores eles vão funcionar como se fosse um filtro passa-baixa. De novo, né, aquela ladainha que eu falei na última aula, não é um filtro passa-baixa, mas eles funcionam como se fosse. Por que funciona como se fosse um passa-baixa? Porque frequências menores que essa frequência têm o ganho e frequências maiores que essa frequência são atenuadas. Tá? Se eu atenuo as altas frequências, é um passa-baixa. Então, se ele funciona como se fosse um passa-baixa, eu posso representar esses capacitores como se eles fossem um filtro passa-baixa. E a estrutura física de um filtro passa-baixa é tu colocar um capacitor em paralelo. Isso aqui que tu tá vendo na entrada aqui, ó, uma fonte, a resistência e o capacitor em paralelo com a saída do sinal aqui, ó, isso aqui é a estrutura de um filtro passa-baixa. Então, o que foi feito para chegar nessa estrutura? Os caras pensaram assim, ó, esses 5 capacitores aqui, eles fazem essa resposta que a gente está vendo embaixo. Essa resposta aqui é muito parecida com a resposta de um filtro passa-baixa. Então, eu posso redesenhar esse meu circuito como se fosse um circuito equivalente de um filtro passa-baixa, que é esse cara que está aqui. Ok? Tá? Então, isso aqui, de novo, né, agora salientando para vocês, esse circuito que vocês estão vendo aqui na direita é uma representação do comportamento do amplificador. Tá? Isso aqui não é um circuito real, de forma alguma, isso aqui é uma representação matemática, uma equivalência que favorece a nós fazer o cálculo dessa frequência aqui, porque eu analisando esse circuito, eu consigo calcular essa frequência. Tá? E aí, esses 2 capacitores aqui, que são as capacitâncias equivalentes das capacitâncias parasitas, a gente tem equações prontas para eles. Tá? O CHI, que é a capacitância, H é de high, né? Capacitâncias de alta frequência. Esse H é de high. Visto pela entrada, ele é o seguinte, esqueci de dizer outra coisa, ó. Esses 5 capacitores parasitas, tá? Esses 5 capacitores parasitas, eles dependem das características construtivas do teu transistor. Se o cara fez o coletor muito perto da base, ou se ele fez trilhas muito compridas, enfim, o valor desses capacitores parasitas dependem das características construtivas do teu transistor, ok? Então, isso são valores dados pelo fabricante. Essas 5 capacitâncias são valores dados para ti, tu vai ter acesso a eles. Ou aos 5, ou a esses 2, CHI e CHO. Tá? E como que tu calcula o CHI? Em função desses 5 capacitores. E ele é a seguinte equação. É o WI mais o BE mais o MI. E esse capacitor MI aqui,
eu vou botar a equação para ele aqui embaixo, ó. CMI é igual ao CBC, 1 menos o ganho AVL. Vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui. O nome disso CMI aqui, ó, se chama capacitância de Miller. Capacitância de Miller, tá? E o Izinho leva o nome porque é a de entrada. Tá? Entrada. Capacitância de Miller de entrada. Tá? Isso aqui é bem interessante, tá? Essa capacitância Miller aqui, foi esse cara que estudou e viu que ela se comportava desse jeito, ele depende do ganho AVL. Olha, se vocês verem aqui, ó, é a capacitância entre a base e o coletor, que é um valor dado, e depende do ganho AVL. Esse ganho AVL aqui é muito importante que vocês lembrem que esse ganho AVL, eu vou botar aqui em cima, ó, o ganho AVL é o ganho que sofre a influência da carga, tá? É o ganho que sofre a influência da carga, que é lá quando a gente viu a influência do RL e a influência do RS, né? Então, esse AVL, ele é o AV sem carga, que é aquele máximo que vocês aprenderam a calcular, que multiplica a influência da carga, RL mais ZO, tá? Então, é assim que tu calcula esse AVL aqui. Vou botar uma seta aqui. Tá? Que a gente já viu isso, não é real, certo? Ele leva em consideração só o ganho com relação à influência da carga. Tá? Isso aqui é uma transformação do capacitor base coletor visto pela entrada. Tá? O capacitor da base para o coletor visto na entrada, ela sofre a influência do ganho, basicamente. É isso que a equação quer dizer. Esse é o CHI. E o CHO é uma equação muito parecida. CHO é a capacitância WO mais a capacitância coletor-emissor mais a capacitância de Miller da saída. E a capacitância de Miller da saída é a capacitância base-coletor que multiplica 1 menos 1 sobre o ganho. Tá? Então, o que o Miller descobriu, né? Esse aqui, deixa eu botar um nome aqui, a capacitância Miller de saída. Esse MO aqui, ó, capacitância Miller de saída. O que o Miller descobriu? Que o capacitor que tem entre a base e o coletor, ela depende do ganho. Vista pela entrada ou vista pela saída, depende do ganho. E mais especificamente do ganho sobre a influência da carga. Tá? Então, esses dois capacitores aqui, ó, que são as capacitâncias equivalentes desses 5 magrão. Então, agora a gente tem dois capacitores para ser analisado. O capacitor de entrada e o capacitor de saída. Cada um desses capacitores aqui vai colocar uma frequência de corte superior. Tu vai ter um FHI e um FHO. Certo? Cada um desses capacitores vai colocar uma frequência de corte. Então, a gente representa a influência dos 5 capacitores por 2. Que é um capacitor visto pela entrada, a equivalência dos 5 vista pela entrada e a equivalência dos 5 vista pela saída. Ok? PC, Vale? ali no AVL, lá em cima é igual a VNL vezes RL sobre RL mais ZO. ZO. Isso aqui a gente deduziu essa equação lá na aula de influência do RS e do RL. Lá na aula que a gente estudou a influência do RS e do RL, a gente viu essa equação aqui. Ah, tranquilo. Valeu, obrigado. Que mais? Tá, a gente tem então basicamente duas capacitâncias agora a serem analisadas. A gente consegue representar os 5 capacitores parasitas através desses dois capacitores aí. A gente consegue representar os 5 parasitas através desses dois. A gente está fazendo uma representação matemática, tá? A gente viu, né, que a influência dos capacitores parasitas é fazer o ganho diminuir para altas frequências, e diminuir o ganho para altas frequências significa que ele está funcionando como filtro passa-baixa.
Então, a gente usa uma estrutura do filtro passa-baixa para representar essa influência. Tá? Então, essa é a linha de raciocínio que tem para chegar nesse circuito aqui, que tu pode representar por duas capacitâncias equivalentes. Tá? Os caras viram como que funcionava e pensaram, como que a gente pode representar isso matematicamente? Tá? Geralmente é assim que você pensa. Tipo, nada foi tirado do bolso, assim, sabe? Ah, vou fazer assim, porque assim vai dar certo. Não, os caras foram estudando em cima e viram, né? Ah, se comporta igual, posso fazer dessa forma e tal. Então é o seguinte, agora então a gente tem essas duas capacitâncias. Capacitância de entrada e capacitância de saída. O que a gente vai fazer agora? Bom, agora eu tenho um circuito equivalente aqui, onde é um circuito extremamente simples, que é um filtro de entrada, como se fosse, né? É um filtro passa-baixa na entrada, um filtro passa-baixa na saída. É só eu botar as duas frequências de acorde dele e Brasil, tá feito a resolução do problema. Então, o que a gente tem? Tem os dois capacitores, né? Tem o capacitor CHI aqui e o CHO, onde a gente já sabe calcular eles em função dos elementos do circuito. Tá? Então, vamos calcular o efeito de cada um deles. Então, aquilo que eu falei antes para vocês, tu viu que cada um, ou melhor, que a influência dos 5 capacitores é como se fosse um filtro passa-baixa. Então, aqui na entrada, tu colocou a representação de uma equivalência de um capacitor funcionando como um filtro passa-baixa. Por que isso aqui é um filtro passa-baixa, ó, pessoal? Por que esse magrão aqui por que esse capacitor em paralelo aqui ele funciona como um filtro passa-baixas? Imagina o que está acontecendo com a tensão nesse nó aqui, ó, que é a tensão VI, né? O que está acontecendo com a tensão nesse nó aqui? Conforme tu aumenta a frequência do sinal, conforme tu aumenta a frequência desse sinal aqui, ó, a impedância do capacitor, ela começa a diminuir, certo? Conforme tu aumenta a frequência do sinal, diminui a impedância do capacitor. E agora imagina que a impedância desse cara aqui está diminuindo. Está diminuindo, 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 até o limite de eu pegar uma frequência muito, muito grande e a impedância do capacitor tende a zero. Se a impedância do capacitor tende a zero, ela vai fazer um curto-circuito nesse lugar aqui, ó. Então, ele vai jogar o VI para a tua referência, ele vai jogar 0 volts aqui. Se tu pegar uma frequência muito, muito grande. Mas se tu trabalhar com frequências muito, muito baixas, se tu pegar frequências muito pequenininhas, FS, se tu pegar frequência muito pequena, né, se tu diminuir a frequência FS, a impedância do capacitor aumenta. E se a impedância entre esses dois pontos aumenta, esse magrão vai drenar cada vez menos corrente, até o limite de tu pegar, por exemplo, 0 Hz. Em 0 Hz, o capacitor é um circuito aberto. Então, ele é um circuito aberto aqui, é como se ele não existisse, está aberto. Então, a tensão nesse nó é a tensão máxima que vinha antes. Tá? Então, por isso que ele funciona como um filtro passa-baixas, porque conforme ele aumenta a frequência, ele começa a virar um curto. Conforme tu começa a aumentar a frequência, tu começa a virar um curto. Então, o que tu tem vai ser um comportamento assim, ó, para baixas frequências ele não afeta, para altas frequências ele começa a virar um curto, até que ele virou um curto. E o que a gente calcula é a partir de que frequência que ele começa a virar um curto. Essa é a chamada FHI. A partir dessa frequência, ele começa a drenar tanta corrente que ele atenua o sinal VI. Tá? E é essa frequência aqui que a gente calcula, que é a frequência de corte FHI para o capacitor HI de entrada. E a equação disso aqui é a seguinte: 1 sobre 2π, que multiplica o capacitor CHI, que multiplica paralelo do RS com o ZI. Tá? Essa aqui é a frequência de corte dada por esse capacitor. O que significa essa frequência de corte? Se eu pegar sinais, se o sinal de entrada aqui tiver uma frequência maior que essa frequência aqui, esse capacitor começa a drenar muita corrente e ele diminui o valor do VI. Ele atenua o valor do VI. Certo? É isso que começa a acontecer.
Então, essa frequência é o valor de limite. Se tu pegar frequências do sinal de entrada menor que esse cara aqui, o capacitor não afeta em nada. Se tu pegar frequências maior que o FHI, esse capacitor atenua o sinal de entrada lá. Então, ele diminui o ganho. Então, essa aqui é a frequência de corte para o capacitor de entrada. Capacitor equivalente de entrada, tá? Para altas frequências. E tu tem o mesmo comportamento aqui na saída. Se tu olhar, ó, tu tem fonte, resistor, capacitor, impedância, né? Fonte, resistor, capacitor, impedância. Tu tem a mesma coisa aqui na saída, ó. Fonte, resistor, capacitor, impedância. É a mesma coisa, é o circuito de saída é a mesma estrutura do circuito de entrada. Então, tu tem exatamente o mesmo comportamento. Né? Para baixas frequências ele não faz nada, para altas frequências ele atenua. E a partir de que frequência? A partir da frequência que a gente chama de FHO. E essa FHO segue a mesma estrutura da outra equação. Segue a mesma estrutura da outra equação, FHO. Porque é o mesmo circuito, só que muda o nome dos elementos. É o mesmo circuito, então é 1 sobre 2π, só que agora não é o CHI, agora é o CHO. E as impedâncias que formam o teu caminho não é mais RS e ZI, né? Não é mais RS e ZI, agora é ZO e RL. Então é ZO paralelo com RL. Tá? Tá difícil. RL. Então, para o circuito de saída é a mesma coisa. Então, o que a gente fez? A gente viu que para altas frequências, o amplificador tinha uma diminuição de ganho. E a gente viu que quem é responsável por essa diminuição de ganho são 5 capacitores parasitas. A gente representou esses 5 capacitores parasitas por 2 capacitâncias equivalentes. E aí, como a gente sabe que o comportamento é diminuir o ganho para altas frequências, eu posso desenhar esses capacitores equivalentes em paralelo com a entrada, em paralelo com a saída, que daí eles funcionam como filtro passa-baixa, que é o comportamento que tu tem fisicamente do teu amplificador. Tá? Para altas frequências, ele atenua, ou seja, funciona como se fosse filtro passa-baixa. Então, por isso que tu pode fazer essa representação aqui. Show de bola, tu tem a influência do capacitor CHI, a influência do capacitor CHO. CHI e CHO são capacitores equivalentes, que vêm das capacitâncias parasitas do teu transistor. Tá? Mas em altas frequências, tu tem um outro probleminha também. Não são só as capacitâncias parasitas que alteram o ganho em alta frequência. Tu tem um segundo fenômeno que acontece, um terceiro fenômeno, segundo fenômeno, né, porque o primeiro foi as capacitâncias parasitas. Tu tem um outro fenômeno que também sofre influência da frequência para altas frequências, que é o beta, tá? O beta do teu transistor, a gente vai lá e diz assim, o beta é 100, o beta é 120, tá? E a gente viu que esse beta, e vocês já viram que esse beta, ele é muito volátil com relação à temperatura, tá? Até aí tudo bem. Mas o beta, quando a gente mede, ou quando tu pega no datasheet, ou quando é dado para ti o beta, a gente diz assim, o beta é 100, o beta é 80, tá? Só que o que acontece? Esse valor de beta, ele não é constante em função da frequência. Chega a um determinado valor de frequência que o beta diminui. Então, o que tu pega assim, se tu pegar um gráfico do valor do beta em função da frequência, o beta continua, por exemplo, é 100, mas a partir de uma determinada frequência, esse beta começa a diminuir. Esse beta começa a sofrer influência da frequência. A capacidade de transmissão de sinal do transistor, ele é afetado pela frequência. Ele não consegue amplificar sinais com frequência muito grande. É isso que a variação de beta nos diz. Então, se o beta sofre influência da frequência, quer dizer que o nosso ganho vai sofrer influência da frequência por causa disso também, né? Porque se muda o beta, muda o quanto que o transistor amplifica, ou seja, muda o quanto que o teu amplificador amplificou. Então, o beta sofre influência da frequência, isso aqui é um fenômeno, acontece.
Então, a gente tem que saber a partir de que frequência que o beta sofre essa diminuição. E essa frequência é chamada uma frequência de transição, se eu não me engano. Esse T é de transição. Então, é FT. Existe uma frequência, cada transistor tem a sua, né? Existe uma frequência, a partir dessa frequência, o ganho do teu beta começa a diminuir. E se o beta diminui, o ganho do teu amplificador também diminui. Então, eu tenho que calcular essa frequência aqui também. E a equação para o cálculo dessa frequência é a seguinte: Ft, que é a de transição, que a partir dessa frequência o beta começa a diminuir, ela é definida como sendo 1 sobre... E aí, essa equação é um pouco grandinha aqui, ó. É 2π Rzinho E, que multiplica capacitor, base e emissor, mais capacitor, base e coletor. Então, isso aqui é outro fenômeno que acontece, tá? O beta, ele diminui para altas frequências. O transistor, ele tem os limites dele, né? Cada um com as suas limitações. O transistor, ele não consegue trabalhar em altas frequências, ele não consegue te dar o mesmo desempenho para umas frequências muito altas. Então, isso significa o quê? Que o beta está diminuindo. E se o beta diminui para altas frequências, isso aí afeta meu ganho para altas frequências. Então, eu tenho que saber a partir de que frequência que o beta vai começar a diminuir. Tá? E é essa frequência que eu coloquei para vocês. Dessas três, a frequência do beta, SFT, geralmente é a maior delas. Tá? Geralmente, geralmente o teu amplificador ele não vai ser limitado pelo beta, ele vai ser limitado por um desses dois caras aqui. Tá? Mas ele também tem que ser calculado, porque vai que num específico, quem limita é o beta. Bom, tá aí também. Então, o que tu tem aqui agora? Ó? Tu tem 3 frequências de corte superior. Tu tem uma frequência de corte superior dado pelo capacitor de entrada, uma frequência de corte superior dado pelo capacitor de saída e uma frequência de corte dado pelo beta. Tá? E aí, o que significa isso? Que se tu trabalhar com uma frequência maior que FHI, o CHI vai atenuar o sinal. Se tu trabalhar com uma frequência maior que FHO, o capacitor CHO vai atenuar o sinal. Se tu trabalhar com uma frequência maior que FT, o beta vai atenuar o sinal. Atenuar o sinal não, atenuar o ganho, tá? Vai diminuir o ganho, ok? Então, tu tem 3 frequências novamente. Né? Assim como a gente tinha 3 frequências lá nas baixas frequências, agora aqui em altas frequências tu também tem 3. O que acontece isso? Como que a gente enxerga isso lá no gráfico do ganho, né? Que a gente tinha feito para baixas frequências. Imagina que agora, no gráfico lá do ganho, que ele é pequeno para baixas, daí normal, depois cai para altas, a gente está enxergando nessa janela aqui agora, ó. A gente está enxergando aqui, ó. Que o ganho, o que acontece? O ganho era para ser um valor lá, digamos, 120 dB, como está aqui. Era para ser esse ganho. Mas daí o que acontece? Tu tem basicamente 3 frequências alocadas aqui. A frequência dada pelo capacitor de entrada, a frequência de corte dada pelo capacitor de saída e a FT aqui, por exemplo. Tá? Vou botar ela um pouquinho mais para frente, quem sabe. Vou botar a FT aqui. Tá? A FT aqui. Então, tu tem essas 3 frequências aqui para nós. O que diz isso, essas 3 frequências dizem para nós? Que o ganho era para ser sempre lá no 120. Mas quando ele chega na frequência FHI, ele começa a diminuir. Quando ele chega nessa frequência, o ganho começa a diminuir. Geralmente ele vai fazer uma coisa mais ou menos assim, ó. Ele vai começar a diminuir um pouquinho antes e daí vai diminuir. O que acontece isso? Se eu entro com frequências maiores que o FHI, meu capacitor CHI começou a atenuar o sinal. Começou a atenuar o sinal. E daí começou a diminuir o ganho. Diminuir o ganho, diminuir o ganho, diminuir o ganho. Até eu chegar nessa segunda frequência aqui, ó. FHO. O que diz essa FHO? Para qualquer sinal maior, com frequência maior que essa frequência aqui, ele sofre atenuação agora do capacitor CHO também. Então, a partir daqui, ele vai começar a sofrer uma atenuação ainda maior. Vamos ver se eu consigo fazer isso visível aqui.
Quem sabe mais ou menos assim, tá? Não dá para ficar, não ficou muito diferente, né? Deixa eu fazer diferente aqui, ó. Aqui ele começou a sofrer uma atenuação até chegar no FHO. A partir daqui ele sofreu uma atenuação ainda maior. Digamos que a FT vai estar aqui. E quando chegar na frequência FT, ele vai sofrer uma atenuação ainda maior, tá? Então, isso aqui que acontece para nós, ó, conforme tu vai aumentando a frequência do sinal de entrada, chegou na frequência dada pelo capacitor de entrada, começou a atenuar o sinal, atenuando, atenuando, atenuando. Quando o sinal está numa frequência maior que o FHO, agora ele está sofrendo influência do... Tá difícil de desenhar, hein? Aqui ele está sofrendo influência dos dois capacitores, e a partir desse sinal, a partir dessa frequência aqui, ele sofre influência dos dois capacitores e ainda do beta. Tá? Então, ele sofreu atenuação nas altas frequências aqui também, certo? Então, aqui ele está sofrendo influência só do CHI, aqui ele está sofrendo influência do CHI e do CHO, e a partir daqui, do CHI, do CHO e do beta também, tá? Isso aí que está acontecendo. O que mais que tem que salientar aqui? A atenuação. Nessa janela aqui, ó, daqui até aqui, tu tá sofrendo influência só do CHI. Então, tu tá com uma atenuação de menos 20 dB por década. Ou seja, cada vez que o sinal tem multiplicado por 10 a frequência, né, tu aumentou em uma década a frequência, tu atenua tu atenua 20 dB no ganho. Tá? Se o ganho era 100, a cada década ele vai cair a 20, vai cair a 100, 80 e assim por diante, né? E a partir daqui, a partir dessa frequência até aqui, tá dois capacitores fazendo a atenuação, o CHI que já vinha fazendo, e a partir daqui o CHO também começa a operar. Então, a partir daqui, nessa janela aqui, tu tem menos 40 dB por década. Tá? E no terceiro ponto aqui, tu tem outro magrão afetando também. Então, a partir daqui, tu tem menos 60 dB por década. Tá? É o quanto que atenua. Bom, tu tem essas três frequências aí. Show. Mas e aí, qual que é a nossa frequência de corte superior? Se a gente for escrever, tem essas três frequências, mas qual que é a nossa FH? A FH é a primeira frequência que começa a atenuar o sinal. A partir de que frequência que o meu ganho começa a ser atenuado? Ele começa a ser atenuado a partir da primeira que aparece, né? O ganho começa a diminuir a partir da primeira que apareceu. E a primeira que aparece vai ser a menor das três. Lembra que eu falei aquilo? Não necessariamente eles vão estar nessa ordem, né? Pode estar trocado, o FHO pode estar antes, depende do valor do capacitor, depende do teu amplificador, é onde vai estar alocado essas frequências. Então, qual que é a frequência superior? É a primeira que começa a diminuir o sinal. A primeira que começa a diminuir é a que está mais à esquerda das três. A que está mais à esquerda das três é a menor delas. Daí a menor dessas três frequências, entre a FHI, a FHO e a FT. Tá? Tu vai calcular as três, vai ver qual que é a menor, essa que vai ser a nossa frequência de corte superior. Deixa eu pintar isso aí. E aí? Viajaram muito nisso aí? Mais ou menos. Saber. Eu ia perguntar, tem como tu voltar no slide anterior ali? Tem uma coisa que eu acho que eu perdi, não quis te interromper. Era essa equaçãozinha aí do FT, só deixa eu copiar ela rapidão. Saberiam dizer o que está acontecendo? O que a gente está estudando agora? Parece complicado, mas não é tanto, Elisandro. Parece, mas não é tanto. Aí, valeu, senhor.
Resumindo, o que a gente viu até agora, então? Que o nosso amplificador, tá? Ele vai amplificar um sinal, beleza. E ele vai amplificar um determinado ganho, né? Ganho 10, entrou com 1 milivolt, sai 10 milivolt de pico, tá? E esse, o quanto que ele amplifica, que a gente aprendeu a calcular, né, para cada amplificador, já tem equação, a gente já sabe para cada amplificador o quanto que ele amplifica. Só que acontece que esse valor de ganho, ele não é constante para qualquer valor de frequência do sinal de entrada, tá? E qual que é a influência, então, da frequência do sinal de entrada? É esse gráfico que a gente tem aqui, tá? Esse gráfico que a gente já conversou bastante em cima deles, que eu estou me repetindo bastante, né? Então, o que a gente tem aqui? Que o valor do ganho, ele depende do valor da frequência do sinal que tu vai amplificar, tá? Aquilo que vocês aprenderam a calcular é aqui no meio, né? Aquilo que a gente vinha calculando antes era aqui no meio, que agora a gente chama de AV-mid, tá? Que ele é igual àquele AV que a gente vinha calculando antes, que é o AVNL, que multiplica a influência da carga, né? A influência da carga, RL mais EO, que multiplica a influência do RS. O que é o RS? O que é a carga? RS, tá. O que é a carga? O que é o RS? Carga é aquilo que tu vai alimentar com o sinal amplificado. O que é o RS? É a resistência de saída da quem está gerando o sinal, né? O microfone tem uma resistência de saída, o captador tem uma resistência de saída, enfim, tá? Então, aquele ganho que vocês aprenderam a calcular, ele é válido numa determinada faixa de frequências. Se tu pegar um sinal com uma frequência muito abaixo dessa faixa de frequências, ele vai ser um ganho menor, ele vai sofrer uma atenuação no ganho. E se tu pegar uma frequência muito alta, também tu vai ter um ganho menor, tá? Então, esse gráfico aqui é o comportamento físico do ganho em função da frequência. Então, a gente está interessado aqui em calcular qual que é os limites inferior e superior, quais que são os limites onde aquele nosso ganho que vocês já vinham calculando, ele é válido. Ele é válido nessa janela aqui, do FL até o FH. Então, a gente aprendeu a calcular qual que é o valor do FL e agora a gente tem as equações para calcular qual que é o valor do FH. E aí, o que vocês têm que lembrar? Que quem faz o ganho diminuir nas baixas frequências são as capacitâncias de desacoplamento, que tu não queria que isso acontecesse, mas acontece. E nas altas frequências são as capacitâncias parasitas, tá? Que tu também não queria que o ganho diminuísse, mas ele diminui, tá? Então, e a gente aprendeu a calcular basicamente isso aí agora, essas duas frequências. Qual que é o limite inferior e qual que é o limite superior dessa banda de frequências onde o nosso ganho é o ganho calculado, tá? Vamos botar isso num exemplo agora para as altas frequências. Vamos botar isso aqui num exemplo para as altas frequências. Então, a gente tem esse amplificador aí, por exemplo, tá? Que é o mesmo amplificador da última aula, tá? Só que agora eu coloquei para vocês aqui quais que são os elementos parasitas desse amplificador, desse transistor. Então, aqui tu tem os 5 capacitores parasitas, além dos capacitores de desacoplamento, agora a gente está levando em consideração os capacitores parasitas também, para a gente calcular qual que é a frequência de corte superior desse magrão. E como que a gente calcula isso? A primeira coisa que a gente tem que fazer é o cálculo dos dois capacitores equivalentes. A gente tem que calcular qual que é o CHI e qual que é o CHO. Daí tu tem a equação pronta para esses caras, tá? O CHI é o CWI, deixa eu escrever isso aqui de uma forma melhor, vou botar aqui assim, ó. CHI, ele é o CWI, que é um valor dado, mais o CBI, que é um valor dado, mais a capacitância de Miller. Capacitância de Miller é capacitância base coletor, e multiplica 1 menos o ganho AVL. Ah, eu esqueci de comentar aqui quando eu falei para vocês que agora tu tem esses valores, ó. Agora tu tem as capacitâncias parasitas. Olha a ordem de grandeza dessas capacitâncias, ó. Ela é na ordem de picofarads.
Ela é na ordem de picofarads. Todas elas são na ordem de picofarads. São capacitâncias extremamente pequenas, tá? Então, são na ordem de picofarads esses capacitorzinhos aqui. Então, assim é da forma que a gente calcula o CHI. É só jogar os valores lá dentro dessa equação aqui, tá? O que que a gente tem? Deixa eu botar em verdinho aqui, ó. CHI, então, vai ser o WI, que é 6 pico, mais o BE, que é 36 pico, mais o BC, que é 4 pico, que multiplica 1 menos o AVL. AVL, a gente vai ter que calcular. Ah, daí a gente precisa dos valores, né? Alguém me diz quanto é que dá o AVL, hein? Deixa eu botar o AVL em azulzinho aqui, ó. Botar o AVL aqui em cima, ó. AVL. AVL é o quê? É o AVNL. Vocês já têm a equação que dá o AVNL para vocês, né? Vocês já têm lá a rotina de vocês. Agora só vai ter que colocar isso aqui também, que multiplica RL sobre RL mais RO. Isso aqui dá igual a quanto? Quanto que dá o AVL aí para nós? Na real, vocês têm aqui até os valores aqui embaixo que eu já anotei, né? É só multiplicar aqui, menos 244, que multiplica 2.200 dividido por 2.200 mais 3,85K. Vou anotar isso aqui. Vai ser menos 244, que eu já coloquei, a gente já calculou até na última aula esses valores, né? Daí o RL é 2.200 dividido por 2.200 mais 3.850. Alguém fez, hein? E deu menos 88,72. Top, ó. Concordaram na resposta. Então é menos 88,72. Então aqui dentro vai 1 menos 88,72. Na real vai virar mais, né? Aí tu vai ter o valor do capacitor. CHI vai ser igual a quanto? Quanto que dá esse cara? 400 pico? Para mim também deu o mesmo valor. 400 picofarads. Tá, então a gente tem o valor do capacitor CHI. Tá, beleza. Agora vamos calcular o capacitor CHO. CHO é igual ao CWO mais capacitor coletor emissor mais o CBC, que multiplica o Miller de saída, 1 menos AVL. Mas, trocando os valores, o que, que a gente tem aqui? O WO é 8 pico, 8 picofarads, tá mais bonitinho aqui, 8 picofarads, mais coletor emissor é 1 picofarad, mais base coletor é 4 pico, que multiplica 1 menos, vai virar mais, sobre 88,72. Aí a gente vai ter o valor do capacitor equivalente dessas 5 capacitâncias vista pela saída. Treze pico?
13,04. 13,04 picofarads. Beleza, esses são os nossos dois capacitores equivalentes. O que significa esses dois capacitores equivalentes? É a equivalência dos 5 elementos parasitas. Visto da entrada, eles são enxergados como um capacitor de 400 picofarads. E visto da saída, eu enxergo tudo como se fosse um capacitor de 13 picofarads, tá? Agora, o que a gente faz com esses valores? Joga nas equações das frequências de corte, tá? Vamos calcular aqui a FHI, que é igual a 1 sobre 2π, capacitância HI paralelo do RS com o ZI, tá? Trocando os valores ali, o que a gente tem, ó? Vai ser igual a 1 sobre 2π, que multiplica o valor da capacitância CHI, ou seja, 400 pico, que multiplica RS paralelo com ZI, RS, quanto que foi dado? 1 kΩ paralelo com ZI, que é 1,32K. Não te perde nesses pico e K aqui, tá? Não te perde nos pico e nos K. Tem que levar essas unidades aí para não se confundir. Daí a gente vai tirar qual que vai ser a nossa frequência de corte devido ao capacitor, aos capacitâncias parasitas vistas pela entrada. Isso aqui vai dar o nosso FHI, vai dar igual ao valor aqui. Daí vocês vão calcular. E agora, o FHO também a gente vai calcular aqui, ó. Que é 1 sobre 2π, que multiplica a capacitância HO, que multiplica o RL paralelo com o ZO. Isso aqui fica 1 dividido 2π 13,04 pico, que multiplica RL é 2,2K paralelo com ZO, 3,85. E aí, fizeram alguma já? E falta outra aqui, que é a FT. FHI 699 kHz. Não, ela é alto mesmo. Ela tem que ser um valor alto. Isso aí tá certo, João. Porque é o limite superior da frequência, certo? Então, se tu olhar aqui, ó, o limite inferior, né, o limite inferior e o limite superior, eles são bem distantes. Geralmente aqui é na ordem de centenas de hertz, na frequência inferior. E a frequência superior, geralmente é beirando os megahertz, tá? É nas centenas de kilohertz. Então, tá certo, a tua ordem de grandeza tá certo, tá? Só tem que conferir o teu valor, 699 kHz. Alguém aí fez a FHI? Então vamos dizer que o João tá certo, né? Se ninguém duvida de ti, tu tá certo. Vou botar aqui.
8 MHz de FHO. 8,7 MHz. E a nossa FT? Deixa eu botar os valores ali. Ah, não calculei o Rzinho E, né? Vocês têm o Rzinho E à mão aí para nós colocar aqui? 2π. Vocês não abriram a rotina de vocês aí? CBE é 36 pico mais CBC 4 pico. Faltou o valor do Rzinho E aqui na conta, e daí dá para ter a resposta. $15,75. Vou botar ali então. Tá 15,7. MHz. 252 MHz. Então, olha que aquela coisa que eu tinha falado lá no início para vocês, geralmente a SFT é bem maior que as outras mesmo, tá? Ela é bem maior que as outras, tá? Geralmente. Então, o que que a gente tem? Agora a gente tem esses 3 valores de frequência, tá? O capacitor de entrada, ou seja, esses 5 capacitores parasitas visto pela entrada estabelece uma frequência de corte de 699 kHz. Eles vistos pela saída estabelece uma frequência de corte de 8 MHz. E a variação de beta estabelece uma frequência de corte em 252 MHz. O que que significa essas frequências de corte? Se eu tentar amplificar um sinal até 600 kHz, vai de boa. É aquele ganho que tu aprendeu a calcular. Se eu tentar amplificar um sinal maior que 700 kHz, o capacitor para o equivalente de entrada, ele vai atenuar o ganho. Os 5 capacitores parasitas visto pela entrada vão atenuar o ganho. Se eu tentar entrar com um sinal maior que 8 MHz, tanto o capacitor de entrada quanto o capacitor de saída vão atenuar. Mas se eu tentar entrar com um sinal maior que 250 MHz, o beta também vai atenuar. Então, tu vai sofrer a atenuação dos 3 para frequência maior que 250. Então, se a partir de 700K eu já tenho uma atenuação, a nossa frequência de corte superior vai ser essa primeira frequência onde sofreu atenuação, que é o 699 kHz, tá? Então, essa é a nossa frequência de corte superior. Essa é a nossa frequência de corte superior. Se eu entrar com qualquer sinal menor que essa frequência aqui, ele vai ter o ganho, vai ter uma amplificação de 50, tá? Ele vai ter uma amplificação de 50. Se eu entrar com qualquer frequência
menor que 700 kHz, vai amplificar em 50 vezes. Mas se o meu sinal for maior que 700K, bom, daí já não vai ser mais 50, vai sofrer atenuação. Tá? Então é isso que a gente calcula. Para validar isso aí, vou mostrar isso para vocês na simulação aqui, ó. Como que a gente vê isso na simulação? Primeiro, para a gente poder simular, a gente vai ter que colocar esses elementos parasitas lá no teu circuito, tá? Então, esses 5 elementos parasitas aqui, ó, a gente tem que jogar lá no circuito. Então, se vocês olharem aqui agora na simulação, ó, é o mesmo amplificador da última aula, só que agora está aqui, ó, o capacitor CWI, o CBC, o CBE e o CCE aqui, ó, todos os capacitores, e o CWO, né? Os 5 capacitores parasitas eu adicionei nessa simulação, tá? Por que eu estou adicionando os elementos parasitas? Porque o teu transistor, nesse caso, não tem elementos parasitas, tá? A não ser que tu coloque um transistor que já tem os elementos parasitas lá. Mas para a gente ter um controle sobre isso, eu adicionei os 5 capacitores parasitas aqui, tal e qual a imagem que está ali no exemplo para vocês. Tá? Agora deixa eu rodar isso aqui. Pegar um Windows. Trancou? Trancou? Ai, trancou, que beleza. Fazia horas que tu não trancava. Vamos lá, vamos de novo. Vamos de novo. Deixa eu abrir essa. Esse aqui, será? É esse aqui. Esse cara aqui, né? Só conferir se é o mesmo exemplo. 40K, 10K. R140, R210. Tá, é o exemplo certo. WA8. Tá, é o exemplo certo. Então, eu vou rodar esse cara aqui. Ah, claro, antes, né? Eu estou fazendo uma simulação AC, como a gente viu lá na última aula, né? De exercício. Eu estou fazendo uma análise AC por década, 11 pontos, e agora eu estou simulando até 10 MHz aqui, ó. Na real, eu poderia pegar mais ainda, né? Porque a gente tem uma de 250 MB que a gente tem que ver. Mas até 10 MHz que eu vou botar. Não vou botar tão grande para não demorar tanto. Eu estou indo até 10 MHz a simulação aqui. Tá? Por que até 10 MB? Porque a gente espera que 699 seja a nossa frequência de corte, né? Então, vamos simular esse cara aqui. Na window, vertical. E daí a gente pega o sinal de saída, ó, tá? Lá na nossa carga. Sinal de saída. Daí tá aqui, ó. A tensão de saída, né, que é um reflexo do nosso ganho, que ele sofre uma atenuação nas baixas frequências, daí aqui nas médias frequências. Lembra que agora a gente está simulando na frequência, não é mais no tempo, né? É na frequência. E o ganho, ele se permanece aqui nas médias frequências, depois sofre uma atenuação de novo. Como é que a gente mede qual é a frequência de corte que está dando aqui no circuito? Eu clico no nome para ele botar o cursor. Aqui na banda passante, ó, a gente olha quanto que está dando em dB o nosso ganho, ó. Tá dando aqui, ó, menos 26,2, tá? Então, eu vou arrastar lá para as altas frequências agora, até esse meu ganho decair 3 dB. Então, ele está menos 26, eu vou arrastar até cair 3, então até menos 29,2. Eu arrasto essa linha aqui para a direita, até eu estar num valor onde caiu a 29,2. 29,28, que é assim, mais ou menos, que é assim, ó, tá? Então, exatamente nessa frequência aqui, ó, meu ganho caiu 29,2 dB, tá? Então, decaiu 3 dB daqui da banda passante. Aqui é a frequência de corte simulada. A frequência de corte simulada está dando 670 kHz, ó, 771 kHz. E a gente calculou 699, né? É um valor aceitável. A gente se calculou 699 e a gente está medindo 671. Tá top, tá? Tá ok, a gente calculou, tá dando próximo. É uma aproximação, tem que ver, né, que todas aquelas capacitâncias parasitas, elas são, a equivalência já é uma aproximação.
Então, já dá para considerar que está tudo ok, tá certo? 670 kHz, assim que a gente mede a frequência aqui no LT Spice. E aí validamos aqui, ok, show de bola, tá feita a nossa frequência corte superior, da mesma forma que a gente validou aqui na frequência corte inferior também. Tá? Lembra que a linha cheia que vem aqui no LT Spice para nós é o ganho, tá? É a tensão de saída, na real, que é um reflexo do ganho, é a amplitude desse ganho. Já a linha pontilhada é a fase, tá? Então, se tu olhar aqui, ó, na banda passante, a gente não vai conversar muito sobre a fase, né? Mas se tu olhar aqui na banda passante, ó, que é o ganho que vocês aprenderam a calcular, pô, nesse caso aqui é menos 50, né? Que a gente viu, ó, que o ganho é menos 50. Aqui nessa faixa onde o ganho é menos 50, a tua fase tá aqui embaixo, ó. E se tu olhar na direita, ó, a fase está em 180 graus. Por isso que é menos 50, porque a fase está em 180, certo? Então tá aqui, ó. Só que a gente não vai conversar sobre a defasagem, sobre entrada e saída, tá? Então, a gente só tem que identificar aqui qual que é a frequência de corte superior. Ok? O que acontece agora? Agora a gente tem o limite de frequências superiores e inferior, tá? Próxima aula a gente vai botar isso num exercício e vamos fazer a simulação junto, que nem a gente fez na última aula para as baixas, agora vamos fazer para as altas frequências, tá? Beleza? Essa é a nossa próxima aula, então. Tranquilinho até aqui? Muitas dúvidas? Conseguiram acompanhar mais ou menos?